Fala aí, gurizada, tudo bem? Aqui é o professor Stephen. Nós vamos agora à nossa segunda aula de conjunto dos números naturais. Vamos lá, então. O que nós vamos aprender hoje? Multiplicação e divisão no conjunto dos números naturais, propriedades da multiplicação no conjunto dos naturais, expressões numéricas com as operações básicas, também no conjunto dos naturais, potenciação com números naturais e algumas propriedades da potenciação no conjunto dos naturais. Calma, tá, pessoal? Não é difícil nada disso aqui, eu vou explicar com calma. Vocês também podem pausar o vídeo, voltar, podem perguntar se tiver dúvida, tá? Não fiquem nervosos. Sei que parece muita coisa, mas não é bem tranquilo, tá? Vamos lá, então. Ó, multiplicação com números naturais. A primeira coisa é bem simples, tá? Não difere da multiplicação que vocês já conhecem. Não tem nada de diferente aqui. Vamos dar uma olhadinha? Então, observe as situações abaixo. Pedro é professor de dança de salão e está preparando uma apresentação. Todos os alunos vão participar, formando 8 casais. Quantos alunos vão participar? Bem simples, né, pessoal? Bem tranquilo. Só multiplicar, né? 8 vezes 2. Tá? Então, 8 casais. Cada casal é composto por 2 pessoas. Então, 8 vezes 2, 16. Eu coloquei para vocês o nome dos elementos da multiplicação. Os números que a gente multiplica entre si são chamados de fatores e o resultado é chamado de produto. Tá? Só um detalhe aqui também, para não deixar passar, né? Tem outro nome que nós utilizamos para os números que nós multiplicamos entre si. Além de fatores, eles podem ser chamados de multiplicando e multiplicador. Tá? Então, mas aqui a gente vai usar fator e fator. Então não se preocupem muito com isso, só a critério de curiosidade mesmo. Bom, segunda situação, problema aqui. Nós temos uma imagem que eu tirei do livro didático de vocês. E para obter o total de potes de gelatina que há na bandeja, podemos fazer o quê? Podemos somar eles, né, contar um por um, ou fazer a quantidade de potes que tem nas linhas multiplicado pela quantidade de potes que tem nas colunas. Percebam aqui ó, que nós temos 3 potes em cada coluna e 5 potes em cada linha. Se eu fizer 3 vezes 5, eu vou ter 15. Isso daqui também é uma questão geométrica, né? A multiplicação ela determina também uma questão geométrica que a gente chama de área de uma figura. Mas depois a gente vai ver isso em geometria, tá? Por enquanto aqui eu estou trabalhando a multiplicação dos números naturais. Terceira situação, problema que eu também tirei do livro de vocês, que aqui traz um pouquinho de análise combinatória, de princípio fundamental da contagem. O que é isso? São maneiras fáceis de determinar contagens. Tá? Ao invés de a gente contar um por um, o que a gente faz? A gente realiza uma multiplicação em alguns casos. Então, olha só. Para fazer aula de tênis, Carlos tem 2 bermudas e 5 camisetas. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Então, de quantas maneiras diferentes ele pode combinar essas 2 bermudas e essas 5 camisetas. Então, solução. Para determinar todas as possibilidades, devemos multiplicar as 2 bermudas pelas 5 camisetas. Então, para cada uma das 2 bermudas, nós temos 5 possibilidades de escolha das camisetas. Portanto, 2 vezes 5. Né? Para uma bermuda, nós podemos usar qualquer uma das 5 camisetas e para outra também qualquer uma das 5 camisetas. Né? Então, 5 mais 5 daria 10. Ou faz 2 vezes 5, que também dá 10. Tá? Também podemos interpretar que para cada uma das 5 camisetas nós temos 2 bermudas, né? 2 possibilidades, que aí seria o contrário, seria 2 vezes 5. Mas você sabe que a multiplicação ela é comutativa, então 2 vezes 5, 5 vezes 2 dá 10. Questão 4. Ó. Se cada garrafão contém 20 litros d'água, quantos litros de água teriam 3 garrafões iguais a esses? E 4 garrafões. Então, 2 perguntas. Ó. 3 garrafões é 3 vezes 20 litros, que dá 60 litros. E 4 garrafões dá 4 vezes os 20 litros, dá 80 litros de água. Tá? Só multiplicar. Agora as propriedades da multiplicação. Bem parecido com as propriedades da adição que a gente viu na última aula. Olha só. Propriedade comutativa. Então a ordem dos fatores não altera o produto. Já falei para vocês antes. Ó. 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa. Dá o mesmo resultado. 5 vezes 4, 4 vezes 5 também, ó, dá o mesmo resultado, dá 20 em cada um dos casos, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tanto faz a ordem que eu multiplico os números, vai dar o mesmo resultado. Tá? Isso serve para qualquer número, se eu fizer 20 vezes 25, vai ser a mesma coisa
que eu fizer 25 vezes 20. Propriedade associativa, também a gente tem isso lá na adição, como a gente viu na última aula, tá? Para quem não viu a última aula, eu sugiro fortemente que assista a última aula antes dessa. Não venha direto para a segunda aula. Assista a primeira aula, porque essa daqui é sequência daquela, tá bom? Então, numa multiplicação com 3 ou mais fatores, podemos associá-los de maneira diferente sem alterar o produto. Então, olha só, 2 vezes 3 vezes 5. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer o 3 vezes 5 primeiro e depois multiplicar pelo 2, que vai dar 30. Ou então eu posso fazer o 2 vezes 3. Ó. Olha aqui, pessoal, vou apontar. Ó. Aqui eu fiz o 3 vezes 5 primeiro, que deu 15, e depois multipliquei pelo 2, que deu 30. Aqui eu fiz o 2 vezes 3 primeiro, que deu 6, e depois eu multipliquei pelo 5, que também deu 30. Então, propriedade associativa. Eu posso associar da maneira que eu achar mais conveniente as multiplicações e realizar o cálculo que eu quiser primeiro ali, tá? Dentro das multiplicações. Se tiver outra operação junto, aí já não é mais a mesma coisa, tá? Mas se eu tiver só multiplicação, eu posso fazer isso. Elemento neutro é uma propriedade e também é um elemento. Parecido lá com a adição, só que aqui não é o mesmo elemento, tá? Lá na adição, lembre que se eu somasse 0 com qualquer número, dava o próprio número. Ele não alterava a soma. A condição do número permanecia a condição inicial. Aqui na multiplicação também tem um elemento que faz isso, tá? Só que não é o zero. Porque se eu multiplicar um número por zero, vai dar zero. Então vai modificar o número. Quem é o número, então? Quem é o elemento neutro é 1. Qualquer número vezes 1 vai dar o próprio número, tá? 5 vezes 1, ó, 3 vezes 1, 25 vezes 1, 34 vezes 1, dá sempre o próprio número. Por isso que ele é chamado de elemento neutro. Ele não modifica a operação, o número inicial, tá? Propriedade distributiva, também chamada de propriedade mista. Por que mista? Porque ela mistura duas operações, ela mistura a multiplicação e a adição na mesma propriedade, tá? Então, em uma multiplicação de um número natural por uma adição ou uma subtração, também dá para usar na subtração, de 2 ou mais números naturais, a multiplicação pode ser distribuída na adição ou na multiplicação. Como? Vamos ver aqui, ó. Olha só, eu tenho 3 vezes 2 mais 5, tá? O 2 mais 5 entre parênteses. Tem que estar entre parênteses para aplicar a propriedade? Sim, tem que estar, tá bom? Se não tiver, não é a mesma coisa. Tem que estar entre parênteses. O que quer dizer aquele parênteses? Quer dizer que eu teria que fazer primeiro a soma, primeiro 2 mais 5 e depois a multiplicação, tá? Pelas regras das expressões numéricas seria isso. Bom, mas o que diz a propriedade? A propriedade diz que eu posso fazer de outra forma se eu quiser. Eu posso fazer 3 vezes 2, ó, fazer o 3 vezes o 2 aqui, e somar com o 3 vezes o 5. Posso fazer as duas multiplicações e somar os resultados, ao invés de somar primeiro e depois multiplicar, tá? Aqui vai dar 6 mais 15, que é 21, que seria a mesma coisa, ó, 2 mais 5 dá 7, 7 vezes 3 também daria 21, dá no mesmo, tá? Isso aqui é útil para a gente, não agora nesse momento, mas vai ser útil mais tarde, quando vocês estiverem aprendendo as equações de primeiro grau no 7º ano. E na subtração também funciona, ó, 2 vezes 4 menos 1, eu poderia fazer 4 menos 1, 3, 3 vezes 2, 6. Mas eu também posso fazer de outra forma, posso fazer 2 vezes 4 menos 2 vezes 1. Né? Multiplico o 2 pelo 4 e o 2 pelo 1 e subtrai os resultados. Ó, 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 2 também dá 6. Tá? Agora a divisão. Divisão exata com números naturais. Bom, é a mesma coisa que a divisão que vocês já aprenderam antes, tá? Olha só as situações. Renato distribuiu em quantidades iguais 45 bombons em 5 embalagens. Quantos bombons ele colocou em cada embalagem? Então, se eu tenho 45 bombons, para distribuir em embalagens que só cabe 5 bombons, em 5 embalagens, eu vou pegar os 45 bombons e vou dividir por 5 para saber quantos vai ficar em cada embalagem. Então, faz ali, ó, 45 dividido por 5, vai ficar 9 bombons em cada embalagem, não sobra nada, ó, uma divisão exata. Resto zero, divisão exata, fica 9 bombons em cada embalagem e não sobra nenhum, tá? Aqui eu trouxe também o nome dos elementos da divisão. Então, o 45 é chamado de dividendo, o 5 é chamado de divisor, o 9, que é o resultado, é chamado de quociente,
E o que sobra da divisão, aqui no caso é 0, é o resto da divisão. Tá? Então, quando o resto da divisão é 0, ela é uma divisão exata. Segunda questão. Um feirante tem 480 laranjas para vender e vai colocá-las em saco com 12 unidades, uma dúzia, cada um. Quantos sacos serão utilizados pelo feirante? Então, nós estamos distribuindo 480 laranjas em sacos que cabem 12 unidades cada um. O que eu vou fazer, então? Vou pegar as 480 e vou dividir por 12, que é o que cabe em cada saco, para ver quantos sacos eu vou ter que utilizar. Então, aqui, 480 dividido por 12 dá 40 e sobra 0, resto 0. Então, 40 sacos de 12 laranjas cada um. Agora as expressões numéricas. Então, para resolvermos, devemos ficar atento às seguintes regras. Primeira regra, quanto às operações. O que a gente vai resolver primeiro? Primeiro, multiplicação e divisão na ordem que aparecer. O que isso quer dizer? Se veio primeiro uma multiplicação, depois uma divisão, é primeiro a multiplicação, depois a divisão. Se aconteceu o contrário, veio primeiro a divisão, depois a multiplicação, resolve a divisão primeiro, depois a multiplicação. E depois eu resolvo adições e subtrações também na ordem que aparecer. Tá? Então, adição e subtração depois na ordem que aparecer. Primeiro a adição é a adição primeiro, se for primeiro a subtração é a subtração primeiro. E quanto aos sinais, primeiro resolvemos o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes, e por último o que estiver dentro das chaves. Então agora alguns exemplos. Tá? Temos aqui a primeira expressão, 24 menos 12, dividido por 2 vezes 3. O que nós vamos resolver primeiro aqui? Então primeiro o que está dentro dos parênteses. 24 menos 12 dá 12. Aí copia o resto. Então 12 dividido por 2 vezes 3. Tá? Uma vez que tenha resolvido o que está dentro dos parênteses, pode retirar os parênteses. Por isso que o 12 ficou fora dos parênteses ali. Depois, tem ali o 12 dividido por 2 vezes 3. O que eu vou resolver primeiro? Como eu tenho uma divisão e uma multiplicação, eu resolvo o que vier primeiro. Porque eu não tenho uma prioridade entre divisão e multiplicação. Então a divisão veio primeiro. Portanto, eu vou fazer 12 dividido por 2, que dá 6. E depois o 6 vezes 3, que dá 18. Tá? Então lembrem, primeiro divisão e multiplicação na ordem que aparecer, depois adição e subtração na ordem em que aparecer. Tá? O que isso quer dizer? Entre divisão e multiplicação não tem prioridade, faz o que vier primeiro, e entre adição e subtração também não tem prioridade, faz o que vier primeiro. Agora, a divisão e a multiplicação tem que resolver antes da adição e da subtração. Tá bom? Essas são as regras. Questão 2. 100 mais 60 dividido por 9 menos 5 mais 2 vezes 2. O que eu resolvo primeiro? Primeiro que está nos parênteses. Então, vou fazer 9 menos 5 primeiro, porque a subtração veio antes ali. 9 menos 5 dá 4. Então, vai ficar 4 mais 2 nos parênteses. Agora eu resolvo 4 mais 2. Então, copio o resto, vai ficar 100 mais 60 dividido por 6. 4 mais 2 dá 6, vezes 2. Agora, pessoal, eu tenho uma adição, uma divisão e uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? Primeiro eu vou resolver aquela divisão, porque ela vem antes da multiplicação. Então, eu vou fazer primeiro o 60 dividido por 6. Primeiro 60 dividido por 6. Então, vai ficar 100 mais 60 dividido por 6 dá 10, vezes 2. Agora eu tenho uma adição e uma multiplicação. O que eu faço primeiro? Multiplicação vem antes. Então vai ficar 100 mais 10 vezes 2, que é 20. E, por último, 100 mais 20 dá 120. Tá? Questão 3. Toda aquela expressão ali. O que eu vou resolver primeiro? Primeiro os parênteses. Então, a primeira coisa que eu vou resolver é 8 mais 4, que vai dar 12. Tá? Agora o que eu resolvo? O que está dentro dos colchetes? Eu tenho uma subtração e uma multiplicação. O que vem primeiro? A multiplicação vem antes da subtração, tá? Até sugiro que vocês anotem a ordem de resolução disso aí no caderno de vocês, para não esquecer. Então, vou resolver primeiro o 12 vezes 2. Então, copia todo o resto, Copio 30 aqui também, 12 vezes 2 dá 24. Agora, eu tenho que terminar de resolver os colchetes. Então, vou fazer o 30 menos 24, que vai dar 6. Então, vai ficar 20 menos 4 vezes 6. Já tiro os colchetes. 6 dividido por 2. O
que eu vou resolver agora, o que está dentro das chaves? Eu tenho uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. O que vem primeiro? Bom, a subtração é a última coisa. Então, primeiro eu resolvo multiplicação ou divisão. Nesse caso, a multiplicação, porque ela veio antes da divisão. Então, vou fazer primeiro o 4 vezes 6. Então, vai ficar 20 menos 24 dividido por 2. Tá? O 4 vezes 6 eu resolvi, deu 24. Agora que eu resolvo primeiro a subtração ou a divisão. Bom, a divisão tem que resolver primeiro, antes da subtração. Então, vai ficar 20 menos 24 dividido por 2 dá 12. Tá? Até percebam que se eu fosse fazer a subtração antes aqui daria problema, né? Porque o 24 é maior do que o 20, então daria problema na hora de subtrair. Então percebam que aqui a gente vai fazer a divisão primeiro. Então, 20 menos 12 agora, que é o que está dentro das chaves, vai ficar 30 menos 8, né? Porque 20 menos 12 dá 8. E 30 menos 8 dá 22. Tá? Agora a potenciação com números naturais. Olha só. Observe a seguinte situação. Vamos entender o que é a potenciação primeiro. Tá? Em um armário existem 3 gavetas. Em cada gaveta existem 3 arquivos. Em cada arquivo 3 folhas. E a pergunta é quantas folhas tem nesse armário. Posso fazer um diagrama e contar isso aí tudo? Até pode. Tá? Até pode, não tem problema nenhum. Agora tem uma maneira mais fácil de resolver isso. Qual é a maneira? Tá? Então, a maneira mais fácil é responder essa pergunta utilizando uma multiplicação de fatores iguais. Ó, percebam que em cada uma das 3 gavetas nós temos 3 arquivos, tá? O que me dá um total de 9 arquivos. E em cada um desses 9 arquivos nós vamos ter 3 folhas. Né? Então, 9 vezes 3, 27. Então, olha só. Temos 3 gavetas, vezes 3 arquivos em cada uma, né? Para cada gaveta tem 3 arquivos. Então, 3 vezes 3, 9. E para cada um desses 9 arquivos, nós temos 3 folhas, né? Então, 3 vezes 3 de novo, 27 folhas. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é a representação de uma potenciação. O que é uma potenciação? É uma multiplicação de vários fatores iguais. Professor, qualquer multiplicação é potenciação? Não. Por exemplo, 2 vezes 5 não é uma potenciação. Por quê? Porque para ser uma potenciação tem que ter fatores iguais. Bom, então 3 vezes 3 é uma potenciação? É. 4 vezes 4 é uma potenciação? É. E 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é uma potenciação? É. Qualquer multiplicação de fatores iguais, não importa quantos fatores tenha, é uma potenciação. Tá? Então, ao realizarmos uma multiplicação em que todos os fatores são iguais, estamos realizando uma operação chamada potenciação. Tá? Então, naquele mesmo exemplo que eu acabei de resolver com vocês, nós poderíamos ter realizado uma conta diferente. Olha só, ao invés de colocar 3 vezes 3 vezes 3, nós podemos representar na forma de potência. Olha aqui, ó. Como é que eu represento? Eu vou pegar o número que eu multiplico várias vezes e colocar aqui embaixo, grande, ó. Ele é chamado de base. E a quantidade de vezes que esse número se repete, eu coloco aqui em cima pequenininho, ó, que a gente chama de expoente. O que é isso aqui? Ó? É 3 elevado na 3. Como é que é 3 elevado na 3? É 3, ó, o número grande aqui de baixo, repetido 3 vezes numa multiplicação. Então, 3 vezes 3 vezes 3. Então, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. O resultado disso aqui a gente chama de potência. Tá? Então, para resolvermos uma potenciação, devemos efetuar um produto de tantos fatores iguais à base quanto for o expoente. É assim que se resolve uma potenciação. O resultado desse produto é chamado de potência. Calma, a gente vai ver mais exemplos, tá? Então, olha só, 3 exemplos. Primeiro, 3 elevado na quarta potência, ou 3 elevado na 4. Como é que eu resolvo? Ó, o 3, que é a minha base, vai se repetir 4 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. Querem ver? 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. Então, dá 81, tá? Cuidado, não vão somar isso aqui sem querer, para multiplicar um pelo outro. Esse é um erro muito comum. Ó, 2 elevado na 5, ou 2 elevado na quinta potência. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos ver, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32.
E, por fim, aqui, ó, 15 elevado na 2 é 15 vezes 15, que dá 225, tá? Só multiplicar 15 vezes 15, 225. Bom, agora nós vamos ver algumas propriedades da potenciação. Só algumas, tá? Tem várias propriedades que a gente não vai ver aqui porque não convém ao sexto ano. Aqui nós vamos ver só algumas. Então, base igual a zero, quando a base da potência for igual a zero. Ah, antes disso, tá? Para que servem essas propriedades? Só para facilitar o nosso cálculo. Em alguns casos a gente não precisa calcular porque já sabe a propriedade. Então já sabe de cor o resultado. Nesse caso aqui, ó, quando a base for igual a zero, o que acontece? Quando a base é zero, ó, eu vou fazer 0 vezes 0 vezes 0. Aqui 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. E aqui 0 vezes 0. O resultado sempre dá zero, tá, pessoal? Então, quando a base for zero, eu nem preciso ficar calculando. O resultado já vai dar zero, é uma propriedade. Base igual a 1. Acontece a mesma coisa, olha aqui, ó. Quando a base for 1, 1 elevado na 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Ó, 1 vezes 1 sempre vai dar 1, tá? Cuidado, não vão somar aqui, porque vai dar problema. É para multiplicar. 1 vezes 1 dá 1. Não é a mesma coisa que 1 mais 1. Aqui também, ó, 1 na 5. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 ao quadrado, tá? Aqui eu esqueci de falar para vocês, mas eu vou falar depois. 1 elevado na 2 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Isso aqui é 1 vezes 1, que dá 1 também. E se fosse 1 elevado na 20, daria 1 também, tá? Qualquer potência de base 1 vai dar 1 como resultado. Base igual a 10. Isso aqui é interessante, ó. O que acontece quando a gente tem uma base 10? Precisa calcular? Não. Olha só. 10 elevado na 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000. 10 elevado na 5 vai dar 100.000. 10 elevado na 2 é 100. Olha o que acontece, ó. Olha aqui a potência. 10 elevado na 4, ele dá 10.000. Quantos zeros nós temos no 10.000? 1, 2, 3, 4. Não é igual ao expoente? É. Aqui, ó. 10 elevado na 5 tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, o número de zeros, ó, 10 elevado na 2 tem 2 zeros. O número de zeros aqui da minha potência de base 10 vai ser igual ao expoente. Só isso. Então, se eu tiver 10 elevado na 6, vai ser 1 seguido de 6 zeros. 10 elevado na 10, eu preciso calcular? Não. É 1 seguido de 10 zeros. Tá? Quando eu tiver uma potência de base 10, é bem simples. Expoente igual a 1. Quando o expoente for 1 também é bem simples, né? O que eu vou fazer? Eu vou repetir o número, a base, uma vez só. Então, 5 elevado na 1 é 5. 12 elevado na 1 é 12. 105 elevado na 1 é 105. Qualquer número elevado na 1 é o próprio número, tá? Expoente igual a zero. Essa daqui vocês vão ter que decorar porque ela não tem tanta lógica. Eu até não vou mostrar porque a gente não está em aula presencial. Mas senão eu poderia mostrar para vocês o que acontece aqui, tá? Bom, o que a gente vai tirar disso aqui? Que qualquer número elevado na zero é igual a 1, tá? Então 5 elevado na zero é 1, 12 elevado na zero é 1, 105 elevado na zero é 1. Se nós tivermos oportunidade presencialmente, eu mostro para vocês por que isso acontece, tá? Mas por enquanto só vamos aceitar que qualquer número elevado na zero vai ser 1. Como ler as potências? Olha só como é que a gente lê. 3 elevado na 2, a gente chama de 3 elevado na segunda potência, ou 3 elevado ao quadrado. 2 elevado na 3, ó, 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, a gente também chama. 6 elevado na 7 é 6 elevado na sétima potência, e 4 elevado na 9 é 4 elevado na nona potência. Então, olha só o que eu retirei aqui do livro de vocês, para vocês entenderem o que é o quadrado ali que eu falei. Aquelas potências com expoente 2, nós chamamos de quadrado. Por quê? Ó? Olha só. 1 elevado ao quadrado, como vocês estão vendo aqui em cima, é igual a 1. Por quê? Porque ele é a representação de um quadrado de lado 1. Tá? Então, 1 ao quadrado é um quadradinho de lado 1. 2 ao quadrado, ó, 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado na 2, é um quadradinho de lado 2. Então, qual é o resultado? Quanto é que é 2 ao quadrado? Bom, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Olha aqui, ó, um quadrado de lado 2, ele forma 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Tá? E 3 elevado ao quadrado, né? 3 elevado na 2, ele forma um quadrado de lado 3. Quanto é que é 3 ao quadrado? Bom, 3 vezes 3 dá 9, ó. Então, olha aqui, o quadrado tem 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Por isso que o quadrado, a potência de expoente 2 ele é chamado de quadrado, porque na verdade aquele número ele forma um quadrado sim, tá? Bom, tinha falado para vocês do cubo também, né? Tirei do livro de vocês o porquê desse cubo, ó. Então, o cubo, para quem não sabe, é um objeto de 3 dimensões, tá? E olha aqui, ó, 1 elevado ao cubo, 1 elevado a 3, é um cubinho de lado 1, tá? Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Ó, 1 vezes 1 vezes 1. Então, vai dar 1 cubinho. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, tá? Então, é a mesma coisa que um cubo de aresta 2. Quantos cubinhos a gente precisa para formar isso aqui, ó? 1, 2, 3, 4 aqui na frente, mais 4 lá atrás, que dá um total de 8 cubinhos. E aqui, ó, 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Então, é a mesma coisa que formar um cubo de aresta 3. Quantos cubinhos nós precisamos para formar essa figura aqui, ó? Aqui na frente nós temos 9, aqui no meio nós temos mais 9 e aqui atrás mais 9, né? Então, 9 mais 9 mais 9 dá 27 cubinhos no total, certo? Por isso que quadrado forma um quadrado e cubo forma um cubo ali na potenciação, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula também. Qualquer coisa, comenta aí, tá? Estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Um abraço e até a próxima.